Igreja Cristã Evangélica do Brasil, 120 anos de história, pregando o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Descobrir as origens da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, ICEB, é como descobrir a fonte de um rio. Em geral, muitas fontes contribuem na formação de um rio, cada uma fornecendo sua cota de água. O mesmo se deu com o início da ICEB. O ponto de referência para o início da ICEB está no ministério de um jovem canadense chamado Reginald Young, que trabalhava na companhia de mineração São João del Rei, em Morro Velho, Minas Gerais. Ao testemunhar acerca da nova vida, conquistou para Jesus outro jovem, o engenheiro britânico Frederick Glass. Eles se uniram e foram para a cidade de São Paulo, onde iniciaram um projeto de evangelização. Young, consagrado homem de Deus, foi responsável pelo começo do trabalho em São Paulo, que originou na Igreja Cristã Paulistana, a primeira igreja da ICEB, fundada em 25 de agosto de 1901. Ele também fundou um instituto bíblico, onde alguns dos primeiros obreiros nacionais estudaram, entre eles Ricardo do Vale, Arthur Tavares e Galdinho. Frederick Glass transformou-se em destemido ou portor e deu início às suas famosas expedições com a Bíblia pelo Brasil. Auxiliado pelos obreiros nacionais Ricardo José do Vale, Arthur Tavares, Joaquim Portillo e outros, estabeleceu as igrejas em Catalão em 1902 e Santa Cruz, Goiás, em 1904. E estendeu seu trabalho inicialmente pelo interior de Goiás. A igreja de Santa Cruz, por causa das perseguições, foi transferida para a vila de Gameleira, hoje Cristianópolis, cidade edificada em terreno doado pelo fazendeiro convertido ao Evangelho, o senhor José Pereira Faustino. Em 1906, o senhor Glass foi com a sua família morar na cidade de Goiás, a antiga capital do estado, tendo alcançado vários estados brasileiros e países da América do Sul. A firmeza do senhor Young, aliada ao espírito pioneiro do senhor Glass, resultou numa expansão admirável do Evangelho para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás. Ainda bem no início do projeto, Young decidiu buscar apoio de um grupo de missionários que atuava na Argentina. Esse grupo era formado por alguns crentes em Toronto, Canadá, e em 1895 se organizaram com o objetivo de evangelizar a América do Sul. Parte desse grupo decidiu atender a um apelo macedônico e se deslocou para Carolina, no interior do Maranhão. Percebendo a falta de hospital e escola, esses missionários se dedicaram ao exercício dessas tarefas. Como resultado desse trabalho, surgiu a denominação irmã Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas, a ICEB. Parte desse grupo acima mencionado se uniu a missionários de outras nacionalidades. Em 1904, a Missão Evangelizadora da América do Sul, sob a liderança do pastor Brice Rankin, transferiu a sede do campo de Buenos Aires para São Paulo. Rankin teve enorme influência sobre o avanço da ICEB, pois consolidou a Igreja Cristã Paulistana e estruturou a missão. Sob sua segura liderança, as igrejas se fortaleceram e a evangelização teve um impulso. Em 1915, o senhor Rankin e a sua esposa, a doutora Elizabeth, fundaram a ICE de São José dos Campos, estado de São Paulo.
Logo no início do século XX, foram incorporados ao trabalho alguns obreiros de destaque, como Morris Bernard, com fecundo ministério na ICEB, Naftali Vieira, que pastoreou a ICE Catalão, N. Andrews, que fundou a ICE de Jacareí, Arquibaldi Macintyre e a sua esposa, doutora Margarida, e além de solidificar a ICE de Goiás, fundou a ICE de Palmeiras de Goiás. Por quase meio século, desbravou os sertões de Goiás, pregando o Evangelho. Em 1911, ocorreu a fusão da missão Regions Beyond Missionary Union e da UESA, União Evangélica Sul-Americana. Em 1913, incorporou-se à UESA a Help for Brazil Mission, que tinha sido fundada pela viúva do primeiro missionário com projeto permanente no Brasil, o Dr. Robert Calley. A UESA exerceu destacado papel na vida da ICEB, absorvendo os obreiros em atividade e no envio de muitos outros, como Arquibaldi Bonina Tipple, James e Daisy Funstone, Josias e Rich Wilding, Arthur Arquibaldi e Mildred Jenny, Oliver e Dorothy Thompson, W.S. Forsyth, Tom e Henry Macintyre, Henry e Betty Bacon, John e Anne Barnett, entre outros. Se inicialmente o trabalho dos missionários era dedicado especialmente ao ministério de distribuição das Escrituras como comportores, evangelização e reunião dos primeiros crentes em grupos que formariam as primeiras igrejas, foi nos anos 30 do século XX que essas igrejas foram reunidas ao ponto de se formar uma denominação chamada de Igreja Evangélica. Também nessa década, em 1938, foi fundado o Instituto Bíblico Goiano, atual Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil. Em junho de 1942, por mediação da UESA, que cooperava com a ICEB, e também os congregacionais, aconteceu a integração das duas denominações, formando a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil, o IECCB. Esta parceria durou até janeiro de 1968. Ao desligar-se da IECCB, a ICEB formou duas denominações: a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, ICENB, composta pelas igrejas de Goiás, e a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, ICEB, integrada por igrejas de São Paulo e Brasília. Em 1973, foi firmado o modus vivendi entre as duas alas, que assegurou a cooperação mútua, permitindo unificar a revista de escola dominical, a convenção espiritual e o jornal denominacional. Essa ação paralela, ICENB e ICEB, se manteve até fevereiro de 1979, quando em concílio constituinte aconteceu a fusão denominacional. Entre as prioridades para as igrejas filiadas à Igreja Cristã Evangélica do Brasil, destacam-se a pregação do Evangelho por todos os seus pastores, líderes e membros, para que concentrem esforços na evangelização, cumprindo o imperativo de Atos 1:8. O alvo é que a ICEB cresça no número de membros das igrejas locais, no envio de missionário para missões urbanas e transculturais, na abertura de novas igrejas. Para a consecução desses objetivos, a denominação deverá chegar aos estados onde não há igreja, como aconteceu recentemente em Santa Catarina e Paraíba, além de fortificar a sua presença em vários estados. Graças a Deus, este avanço está acontecendo paralelamente ao envio de missionários para a Europa, África, América do Sul e Ásia.
embora os alvos da ICEB sejam grandes, é preciso considerar que Deus é infinitamente maior. Ele tem sido fiel e gracioso com a ICEB por mais de 100 anos, gerando uma igreja madura, com perfil doutrinário saudável, bíblico e contextualizado. Por isso, empregamos tudo que temos e somos no avanço do seu reino aqui na Terra. Nos últimos anos, como fruto da interação, a ICEB teve sua estrutura denominação solidificada. A união possibilitou empregar mais recursos humanos e financeiros nos pilares. Primeiro, formação teológica. Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil, com os seguintes cursos: básico para líderes, teológico de nível médio, bacharelado em teologia, educação cristã e missiologia, pós-graduação e mestrado. 2. Educação cristã. Editora cristã evangélica que produz revistas para todas as faixas etárias da Escola Bíblica Dominical e material para o culto infantil. Graças à sua qualidade gráfica, doutrinária e literária, tem merecido a preferência de mais de 30 mil igrejas de 150 denominações. Terceiro, evangelismo, através do testemunho dos crentes, pregação evangelística nas igrejas locais, grupos pequenos, campanhas e impactos de evangelização, projeto Férias para Jesus, conferências e cruzadas. 4. Missões nacionais e transculturais, enviando missionários para plantar igrejas em vários estados brasileiros, evangelizar tribos indígenas e países como Uruguai, Portugal, França, Inglaterra, Índia, Norte da África, Guiné-Bissau, Moçambique e outros. A ICEB é fruto do trabalho abnegado de obreiros, como bem ilustram os nomes de Américo de Castro, Antônio Porcelli, Eliel de Almeida Martins, João Batista da Silva Pinto, Leonel Leite, Nicodemos Augusto da Silva, Salviano Ferreira da Silva, Abraão Rosa Lopes, Antônio Varezo Júnior, Aristóteles de Freitas, Cedecil da Badia, Délio Pereira da Cruz, Esli Pereira Faustino, Gedeão Ferreira de Moraes, Gerson Ribeiro da Cruz, Esli Pereira de Alcântara, João Arantes Costa, João Batista Cavalcante. Sem sombra de dúvida, a ICEB vive sob a direção do Espírito Santo. Sim, a graça de Deus tem sido abundante, com mudanças de paradigmas no seu perfil, além de ser enriquecida através do aumento considerável no número de obreiros, igrejas, novos e espaçosos templos, preparo ministerial, educação cristã e obra social. Com respeito ao futuro, entendemos que Deus, no exercício de sua soberana vontade sobre a Igreja Cristã Evangélica, nos concederá muitos e maravilhosos frutos para sua própria honra, louvor e glória. A denominação é dirigida por uma diretoria eleita pelo Conselho Nacional das Igrejas, chamada de Mesa Executiva e Administrativa Nacional, MEA. Que o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue abençoando a Igreja Cristã Evangélica do Brasil.